Segundo Crônicas, do capítulo 17 ao capítulo 20. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve riquezas e glória em abundância, e encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E ele tirou de Judá os altos e os asserins. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Beni-Ail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo, e os árabes lhe trouxeram rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá, e teve grande quantidade de munições nas cidades de Judá, e soldados, homens valorosos, em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas casas paternas. De Judá, os comandantes de 1.000. O comandante Adná, com 300.000 homens valorosos. Após ele, o comandante Joanã, com 280.000. Após ele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 valorosos. E de Benjamim, Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Perguntou Acabe, rei de Israel, a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo na guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje a palavra do Senhor. Então
o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Iremos à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ao que o rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Eu, porém, o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, e serás bem-sucedido, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja, ou deixarei de ir? Respondeu ele: Subi e sereis bem-sucedidos, e eles serão entregues nas vossas mãos. Mas o rei lhe disse: Quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Respondeu ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne em paz cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a respeito de mim o bem, porém o mal? Prosseguiu Micaías: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe, rei de Israel, a subir, para que caia em Ramote Gileade? E um respondia de um modo e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. Perguntou-lhe o Senhor: De que modo? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas.
o Senhor é quem falou mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. Mas disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e eles entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Pelo que os capitães dos carros, quando viram a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar contra ele. Mas Josafá clamou, e o Senhor o socorreu, e os desviou dele. Pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo, o rei de Israel foi sustentado no carro contra os sírios até a tarde. Porém, ao pôr do sol, morreu. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste para fora da terra as Acerotes, e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também em Jerusalém estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes das casas paternas de Israel
sobre o juízo da parte do Senhor e sobre as causas civis, e voltaram para Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração perfeito. Todas as vezes que se vos submeter qualquer controvérsia da parte de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os a que não se façam culpados para com o Senhor. E deste modo venha grande ira sobre nós e sobre nossos irmãos. Procedei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas serão oficiais entre vós. Procedei corajosamente, e seja o Senhor com os retos. Depois disto, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos,
todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Prostrai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Josafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltando dali todos os homens de Judá e de Jerusalém com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile.
Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, nem tinha o povo ainda disposto o seu coração para o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavaú, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se despedaçaram, e não puderam ir a Tarsis. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.